Olá a todos, este é o nosso sexto e último episódio do Complexidade e Sustentabilidade, este que tem sido um programa audiovisual pensado sobretudo para estimular, né, mesmo a todos a refletirem mesmo sobre as interações entre natureza e sociedade, a partir da perspectiva do paradigma da complexidade. Eu sou a Milena, eu sou bióloga formada pela UFSCar, e aqui o professor Sérgio Henrique Vanucci conosco, né, que é o idealizador deste programa e docente da UFSCar. Como vocês sabem, o Complexidade e Sustentabilidade é uma iniciativa do LASC, que é o Laboratório de Estudos sobre Sistemas Complexos Ambientais, em parceria com o CERSUSQUEM, que é o Centro de Excelência para Pesquisa em Química Sustentável, com o apoio da FAPESP. Bom, professor, ao longo desses 6 episódios aí, a gente tem construído uma lógica, né, de pensamento, e eu acho que, assim, no episódio de hoje, eu diria que a proposta é amarrar mesmo tudo isso, acho que fechar esse raciocínio, né? No primeiro episódio, a gente começou refletindo sobre o próprio conceito de meio ambiente, inclusive hoje, né, no dia em que nós estamos fazendo essa gravação, nós celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, no dia 5 de junho, e o que nós falamos no primeiro episódio foi justamente em cima dessa discussão de será que todo mundo entende o que é meio ambiente da mesma forma? E a gente viu que não, né? Conversamos que justamente existem diferentes concepções e como que a nossa forma de enxergar o mundo influencia o que nós esperamos quando falamos de sustentabilidade, que é o tema central aqui, né? E aí, nos episódios seguintes, a gente aprofundou justamente nessa ideia, né, de por que nós queremos entender o mundo, como que nós fazemos isso. A gente fala sobre as diferentes formas de conhecer, né, desde a ciência, a religião, do conhecimento popular, há também a parte artística, e como que essas formas moldam as nossas escolhas e ações no nosso cotidiano. Com tudo isso, nós discutimos também o que é o paradigma mecanicista, que é essa maneira dos cientistas de entenderem o mundo até então, né, o mundo, o universo, e chegamos ao paradigma da complexidade, que é essa proposta dessa nova visão e como que nós fazemos para caracterizar um sistema que é complexo, né, que foi o assunto discutido, sobretudo, no 5º episódio. Então, chegamos ao 6º episódio, ao último episódio, em que a gente convida você, então, a compreender o meio ambiente com essa visão diferente, né? Como um sistema complexo ambiental. Então, a ideia é trocar realmente essa lente, é tentar enxergar os sistemas naturais e os sistemas sociais sob essa nova percepção que nos permita conciliar qualidade de vida e qualidade ambiental, não é mesmo, professor? É isso mesmo, Milena. Bom, saudações a todas as pessoas que estão nos assistindo, e como a Milena comentou, hoje a nossa gravação sendo feita num dia muito especial, né, o Dia Mundial sobre o Meio Ambiente, né, do Meio Ambiente, e esse episódio vem justamente tentar trazer uma nova perspectiva dessa compreensão do meio ambiente a partir do paradigma da complexidade, como a Milena já comentou, e como isso pode ser associado à busca pela sustentabilidade, né? Só relembrando o que a gente comentou alguns episódios atrás, né, sobre o paradigma mecanicista determinista, que é aquele que ainda predomina na ciência e que vem lá do século XVII, XVIII, né, que nos trouxe grandes avanços, né, como são mostrados aí, ilustrados nessas imagens aí no canto direito, né, da conquista do espaço, a Revolução Industrial, a Revolução na Medicina, né, e que a ideia desse paradigma mecanicista determinista é que o universo funcionaria como um grande relógio, como uma grande máquina, e a mesma coisa no nosso mundo, no nosso planeta. E, portanto, o que a gente, segundo esse paradigma, a gente precisaria focar em cada objeto, em cada parte que faz, que compõe essa grande máquina, esse grande relógio, porque, para esse paradigma, né, a interpretação dele é que o todo é simplesmente igual à soma das partes, e, portanto, entendendo cada parte, vai se compreender esse todo. Se existe alguma parte que está apresentando algum problema, deve-se melhorar, trocar essa parte aí do sistema da máquina para que ela possa funcionar direito, né? Bom, mas, usando aí uma citação aí do Fernando Teixeira de Andrade, né, fazendo uma analogia, há um tempo que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, esquecer nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-lo, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos.
Então, a gente comentou também no episódio anterior que essa transição do paradigma mecanicista determinista para o paradigma da complexidade, que vem acontecendo aí ao longo do século XX, agora também no século XXI, né, ainda uma transição lenta, mas importante, está acontecendo, cada vez mais sendo reconhecido, né, a importância de adotar esse paradigma mecanicista, é mesmo da ciência trocar sua roupa uma nova perspectiva. E como já escreveu Belchior, cantava, e também na voz da Elis Regina, né, a gente tem que perceber o que está vindo de novo, né, trocar essa nossa velha roupa colorida para uma nova roupa, que é o paradigma mecanicista determinista. E trazendo agora uma referência mais da área da ciência, o Thomas Huxley diz o seguinte, né, a história mostra que a mente humana, alimentada por acréscimos constantes de conhecimento, periodicamente desenvolve muito além dos seus invólucros teóricos, e os rompe separando-os em novas roupagens, enquanto o novo rebento, alimentando-se e crescendo a intervalos, abandona a pele já estreita e assume outra, essa mesma temporária. Então, o paradigma da complexidade, aí, nessa transição, né, nessa substituição que está fazendo o paradigma mecanicista, reducionista, não significa que ele é o paradigma final, que ele é o ápice do paradigma que vai dominar a ciência daqui para frente, né? Mas, na verdade, é um paradigma que está sendo cada vez mais adotado pelos cientistas e, eventualmente, mais para frente, pode ser modificado, seguindo aquela proposta do Thomas Kuhn, que a gente já viu também em outro episódio, né, da revolução na ciência a partir de crise dos paradigmas. O que a gente vem insistindo aqui no nosso programa, né, que para a gente conseguir conciliar a qualidade ambiental com a qualidade de vida, portanto, alcançar essa sustentabilidade, a gente precisa ter mudanças de percepção em relação, por exemplo, às nossas interações com a natureza, e mudanças também de valores baseados num novo paradigma, em uma nova utopia. Então, é necessária essa transição de uma visão egocêntrica, que vê o ser humano como centro de tudo, e tudo deve ser feito para que atenda aos seus interesses, para uma visão mais ecocêntrica, né, que perceba que nós fazemos parte de uma rede de interações entre seres vivos e não vivos no nosso planeta, e isso bastante condizente com o que propõe o paradigma da complexidade. Também a importância de trazer uma maior valorização para questões solidárias do que questões monetárias, e isso também é importante quando a gente pensa em quais modelos de desenvolvimento e crescimento econômico podem ser compatíveis com a sustentabilidade. Bom, e o que a gente vem discutindo, e vamos finalizar hoje, é que esse novo paradigma que é necessário para essa mudança de percepção de valores é justamente o paradigma da complexidade, e, claro, associado aos pressupostos da inteligência coletiva, né, de uma inteligência que surge da interação entre nós, humanos, em coletividade. E, portanto, também a necessidade de uma nova utopia, ou seja, algo que a gente tem que colocar como meta, como algo que a gente tem que alcançar para tentar fazer essa conciliação entre qualidade ambiental e qualidade de vida. Então, hoje, basicamente, a gente vai discutir como a gente pode entender a sustentabilidade a partir do paradigma da complexidade. E daí vem o questionamento. Para conciliar qualidade de vida e qualidade ambiental, que tal compreender o meio ambiente com uma visão diferente? É essa visão, então, que a gente vem trazer hoje aqui. Bom, a partir do paradigma da complexidade, a gente pode entender essa relação sociedade e natureza da seguinte forma, né? A sociedade, assim como a natureza, são sistemas que se organizam, que têm suas dinâmicas próprias, mas apresentam interdependência. É claro que é fácil a gente entender, né, Milena, como o ser humano, a nossa sociedade, depende dos elementos e dos processos da natureza, né, dos recursos naturais, dos serviços ambientais, mas também a natureza depende do que a sociedade vem fazendo em relação a ela, né? Então, tem uma interdependência. Como assim, Sérgio?
a natureza depende do que o ser humano para se persistir, não tem essa dependência, vamos dizer assim, natural, original, mas as condições atuais dos elementos, dos processos da natureza, dependem das ações que o ser humano faz, que a nossa sociedade faz em relação aos recursos, aos processos que ocorrem na natureza. Então, por isso, essa interdependência dupla. Bom, e como que é essa interdependência? No caso da natureza, que a gente pode chamar aí a partir da perspectiva sistêmica, do paradigma da complexidade, ele se compõe a natureza como um sistema ou subsistema físico-natural que vai dar o suporte às atividades humanas. Então, vai fornecer, por exemplo, esses recursos naturais, esses serviços ambientais. E a apropriação desses recursos naturais e processos geoecológicos pela sociedade e, ao mesmo tempo, a natureza impondo limitações e também potencialidades para essas atividades. Então, se vamos pensar num exemplo bem prático, né? Se eu, que estou aqui em São Carlos, resolvesse, né, mudar de profissão, não seria mais docente universitário, vou abrir uma empresa para explorar petróleo aqui em São Carlos. Obviamente que eu não seria bem sucedido, por quê? Porque existe uma limitação clara a respeito disso em relação à natureza. Aqui não é uma região onde ocorra petróleo. Então, a natureza traz essas limitações para as atividades humanas. Por outro lado, se eu quisesse explorar areia, argila, que a região aqui de São Carlos é rica, daí sim, existe essa potencialidade aqui na região e eu poderia desenvolver, então, esse tipo de atividade. Então, por isso que, ao mesmo tempo, a natureza dá limites para as atividades humanas, mas também traz potencialidades para outras atividades. Em relação à sociedade, que a gente pode classificar aí como um subsistema socioeconômico, as nossas atividades vão impor transformações na estrutura, na dinâmica e na organização da natureza do subsistema físico-natural. Ao mesmo tempo, aqueles limites e potencialidades que a natureza nos impõe, elas podem ser superadas por inovações tecnológicas. Então, um outro exemplo aí, mas ainda em relação ao petróleo, quando a gente pensa no petróleo do pré-sal, né, em grandes profundidades na costa marinha, a descoberta desse petróleo do pré-sal ocorreu algumas décadas atrás, mas não existia tecnologia disponível para explorar esse recurso em potencial. Então, havia uma limitação que a natureza impunha para a sociedade em relação a esse recurso natural. Com inovações tecnológicas, né, equipamentos, processos que foram desenvolvidos para explorar esse petróleo do pré-sal, aí sim a sociedade conseguiu se apropriar desse recurso natural. Bom, então, existe essa interdependência entre sociedade e natureza, e uma coisa importante também é a gente entender que o ser humano, né, como Morin diz, né, o Edgar Morin diz, ele tem uma dimensão dupla, né, tem a sua dimensão biofísica, que está relacionada à natureza, ao subsistema físico-natural, mas também uma dimensão psicossociocultural, que está associada à sua organização em sociedade, participando, então, do subsistema socioeconômico. Bom, nessa relação, né, nessa interação entre natureza e sociedade, nessa perspectiva aqui do paradigma da complexidade, o que acontece? A gente pode considerar, então, sociedade e natureza como dois sistemas distintos, cada um com seus elementos, com as suas relações, com as suas evoluções próprias, mas que, como a gente viu anteriormente, eles vão se interrelacionar. Portanto, ao interagirem, eles vão formar um novo sistema, um sistema de maior nível hierárquico ou holárquico, que a gente já vai ver o que é exatamente isso, que é aquilo que a gente chama de sistema complexo ambiental. Então, dessa interação entre sociedade e natureza, a partir do paradigma da complexidade, a gente entende que se forma um novo sistema, que é o sistema da complexo ambiental. Então, dessa perspectiva, a gente vai entender meio ambiente como um sistema complexo ambiental.
Então, é isso que a perspectiva do paradigma da complexidade nos traz para entender o que é meio ambiente e como é essa relação entre sociedade e natureza. Bom, esses sistemas complexos ambientais, eles ocorrem em diferentes escalas, né? Então, a gente tem a ideia de que os sistemas complexos se organizam, né, de sistemas dentro de sistemas, né, como se fossem as bonequinhas russas, né? A gente chama isso de organização holárquica. Quando a gente pensa, então, nos sistemas complexos ambientais, o mesmo ocorre. Então, a gente tem, desde do nível mais baixo dos sistemas complexos ambiental, o ecossistema, até o mais alto, que é a biosfera, e que ocorrem nesse processo interações entre esses diferentes níveis, tanto efeitos que surgem dos níveis superiores que vão afetar os níveis inferiores, como o inverso também. Ações nos níveis inferiores podem trazer impactos para os níveis superiores, para os sistemas complexos ambientais de outro nível. Se a gente for pensar na floresta amazônica, né, os ecossistemas que estão presentes lá, uma queimada na Amazônia pode trazer efeitos para esses outros sistemas complexos ambientais de maior nível hierárquico ou holárquico. Ao mesmo tempo, as mudanças climáticas, o aquecimento global, na escala da biosfera, portanto, vão trazer impactos na floresta amazônica, inclusive a possibilidade de um processo de savanização, né, de transformar a floresta amazônica numa savana. Diante de tudo isso, né, de tudo isso que a gente tem discutido, dessa relação de natureza e sociedade, que é esse novo sistema, acredito que surge essa dúvida, né, para todos, que é como que a gente pode, então, pensar na sustentabilidade, ou onde que a sustentabilidade entra, frente justamente a essa compreensão do sistema complexo ambiental, que é essa união entre natureza e sociedade. Então, como que a gente faz para inserir a sustentabilidade, ou o que é, de fato, como a gente pode pensar na sustentabilidade diante dessa interdependência entre natureza e sociedade? Bom, Milena, esse é o nosso grande desafio, né? Como alcançar a sustentabilidade em relação aos sistemas complexos ambientais, ou seja, ao meio ambiente, né? E, dentro dessa perspectiva, então, é entender que a sustentabilidade vai representar essa tentativa que a gente tem de compatibilizar a dinâmica dos dois subsistemas, né? Do físico-natural, ou seja, da natureza, e do subsistema socioeconômico da nossa sociedade, de modo que esse sistema complexo ambiental garanta sua estabilidade organizacional, né? E como isso é possível, né? Como garantir essa estabilidade? De que forma a gente poderia pensar nisso a partir do paradigma da complexidade? A gente tem que entender, então, que as atividades humanas, elas precisam ser feitas dentro dos patamares, dos limites no quais o subsistema físico-natural consegue manter sua estabilidade, né? A gente já tratou um pouco dos limites planetários em outro episódio. Então, isso é um exemplo de que a gente deve respeitar nessa escala maior de sistema complexo ambiental da biosfera, esses limites planetários, mas isso também para os outros níveis de sistema complexo ambiental, como ecossistema, bioma, paisagens, né? E, portanto, essa estabilidade, mais especificamente que a gente está comentando aqui, que precisa ser mantida para se alcançar a sustentabilidade, é aquilo que a gente chama de estabilidade de resiliência, então garantir a resiliência desse sistema complexo ambiental, né? Essa manutenção da estabilidade, da resiliência desses sistemas complexos ambientais é que justamente vai garantir um desenvolvimento sustentável, de modo, ao mesmo tempo, propiciando justiça social e desenvolvimento econômico para a sociedade, para o subsistema socioeconômico, mas, ao mesmo tempo, respeitando os limites e as potencialidades do subsistema físico-natural. Então, respeitando, por exemplo, aqueles limites que a gente comentou anteriormente. Nessa perspectiva da sustentabilidade sob o paradigma da complexidade, a gente também não pode ser inocente, se iludir, que essa busca pela sustentabilidade vai impor uma estagnação na evolução do sistema ambiental. Muitas vezes, pessoas aí do ramo industrial, ou do ramo do agronegócio, falam, mas as questões ambientais vão impedir o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, e isso pode gerar conflitos, enfim. É claro que isso, a ideia aqui não é que essa sustentabilidade, a partir da manutenção da resiliência desse sistema, significa que ele vai
se o sistema vai estar estagnado, não vai mudar nunca mais, né? Então, não vai resultar de uma estagnação nessa evolução do sistema, ele vai estar sempre evoluindo, e, ao mesmo tempo, não vai significar que sempre vai haver uma relação harmoniosa entre sociedade e natureza, e mesmo dentro da sociedade. Então, não é uma visão inocente sobre meio ambiente e sustentabilidade desse meio ambiente, mas uma visão crítica e que a gente precisa entender para poder atuar na busca dessa sustentabilidade, né? Então, portanto, essa estabilidade não é um equilíbrio estático, né? Então é importante a gente frisar isso, mas um processo dinâmico e no qual esses conflitos vão estar constantes, vão estar presentes, vão estar se manifestando. Isso pode causar perturbação nesse sistema complexo ambiental, pode tirar ele eventualmente da sua estabilidade, mas daí vai encontrar uma nova estabilidade compatível também com estados estáveis, aí, estados compatíveis com essa sustentabilidade. Então, portanto, é um processo bastante dinâmico nessa relação sociedade e natureza e dentro das relações dentro da natureza também. Então, a sustentabilidade sob essa perspectiva da complexidade, a gente pode pensar que é o maior desafiador e travesso dos problemas, né? Pensando dos problemas travessos, problemas complexos que a gente viu no episódio anterior. Então, para finalizar e tentar resumir o que a gente veio conversando aqui ao longo desse programa, dos vários episódios, essa necessidade, então, de conciliar a qualidade ambiental e qualidade de vida, essa mudança de percepção e de valores que são necessárias para se ter uma relação melhor entre sociedade e natureza. Do nosso ponto de vista, ela precisa ser feita a partir da compreensão de meio ambiente pelo paradigma da complexidade, entendendo o meio ambiente como um sistema complexo ambiental, não formado simplesmente pela natureza, mas sim por essa relação, pelas essas interações, por essas interdependências entre sociedade e natureza, e essa nova utopia que a gente tem que buscar, que é a utopia da sustentabilidade. Bom, nós gostaríamos de deixar o nosso muito obrigado aí a você que nos acompanhou até aqui. Este foi o último episódio do Complexidade e Sustentabilidade. Essa que é uma produção, aqui uma iniciativa do LASCA, né, que é o Laboratório de Estudos sobre Sistemas Complexos Ambientais, em parceria com o CERSUSQUEM, que é o Centro de Excelência para Pesquisa em Química Sustentável, com o apoio da FAPESP. Este episódio ele teve a concepção e elaboração do professor Sérgio Henrique Vanucchi e a minha colaboração também como divulgadora científica e o apoio técnico do Gustavo Barros. A gente espera muito que vocês tenham, né, de fato, mergulhado assim conosco nessas reflexões que foram também críticas, né, aos desafios socioambientais da atualidade e essa necessidade também de mudança e com relação à sustentabilidade, né? Na descrição do episódio você encontra mais informações aí sobre o nosso trabalho. Continue nos acompanhando aí nas redes sociais e no site do CERSUSQUEM, que toda semana tem novos conteúdos de difusão científica e também conteúdos aí educativos, com temas variados sobre meio ambiente, sobre química verde, sobre química circular. E muito obrigada aí por nos ouvir ou nos assistir e até mais. Tchau, tchau.